Tá a fim de saber como se faz a rotação de cura com o seu monge da especialização de Tecelão da Névoa com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui, ou comprando pela minha loja de livros e informática com os meus links da Amazon. Os links estão na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? Доброе утро, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versos e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico intermediário para monge da especialização de Tecelão da Névoa. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, especialização e fazer a recomendação dos melhores talentos. E por último eu vou mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático. Vou tentar não fazer um vídeo mega longo, mas caso fique eu vou dividir em duas partes. Mas isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, é só aumentar a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo até chegar na parte prática. Beleza? Vamos lá. Certo, vamos começar falando um pouco sobre os melhores atributos? Quais seriam então aí os melhores atributos para a nossa especialização de Tecelão da Névoa? Fiz aqui um top 4 e em primeiro lugar nós ficaremos com acerto crítico, em segundo lugar versatilidade, em terceiro aceleração e por último em quarto maestria. É importante lembrar que inteligência deve ser sempre o seu status primário, porque no caso aqui ele que vai aumentar diretamente toda a sua cura. A versatilidade, ela aumenta o seu total ali de cura e a sua redução de dano também, ou seja, melhora a sua cura e melhora a sua defesa. A aceleração vai aumentar a velocidade que você lança os seus feitiços. E no caso do crítico, vai aumentar as suas chances de causar o dobro de cura. A maestria eu vou explicar em breve. Beleza, agora eu vou começar explicando as habilidades de classe de monge que são relevantes de alguma forma para a nossa especialização de cura. Então eu vou dar uma pincelada breve e nas que não forem relevantes eu vou pular. Só que assim, algumas aqui talvez sejam relevantes para um tipo de estilo de jogo e para outros não. Por que eu estou explicando isso? Existe a forma de dois tipos de curador no caso do monge. Existe o curador que ele participa da luta, ou seja, ele não só está curando, mas como ele está batendo também. E esse não faz o meu estilo de jogo. O meu estilo de jogo é o curador que fica mais à distância, um pouco mais bem protegido e o foco literalmente é cura. Então assim, se você prefere o estilo que luta e participa, é só você dar uma leitura básica no seu Grimório que você vai entender as suas habilidades de dano. No caso, eu vou explicar aqui só a parte de cura porque é o meu foco. O foco aqui é fazer um guia para você curar. Diferente do paladino que tem uma obrigatoriedade de participar do combate, aqui no caso do monge não tem essa obrigatoriedade. Então vamos lá. Como primeira habilidade eu vou citar o Cerveja Fortificante. Ele é um cooldown defensivo. Então, transforma sua pele em pedra, aumentando em 15% seu máximo de pontos de vida e seus pontos de vida atuais, além de reduzir em 15% o dano recebido por 15 segundos. Ou seja, é um cooldown defensivo aí de 3 minutos que vai aumentar seus pontos de vida e vai reduzir o dano que você recebe em 15% por 15 segundos. Se durante um combate, durante um encontro, seja masmorra ou raid, você estiver ali sendo atacado, principalmente se for uma grande quantidade de dano, vale a pena você ter o conhecimento dessa habilidade e utilizar aí com sabedoria, já que o cooldown dela é alto. Então é um cooldown defensivo aí para você. Temos Paralisia. É uma habilidade ativa que incapacita o alvo por 1 minuto, limite de 1 e dano cancela o efeito. Essa habilidade ela serve também para sua própria proteção ou se você quiser ajudar o tanque durante uma mecânica específica. Por exemplo, vamos dizer que durante o combate aparece um mob ali e você precisa deixar ele separado porque ele causa um debuff ou porque ele causa um dano, alguma coisa assim. Se ele for suscetível a sofrer esse tipo de habilidade, você pode separar ele ali do grupo. É um controle de grupo. Ou, se de repente um mob específico sair ali do agro do tanque, da ameaça do tanque e for te atacar, você pode paralisar ele e sair ali da situação de perigo, né? Serve para isso. Desintoxicação. Essa habilidade é o nosso dispel aqui de cura.
remove todos os efeitos de magia, veneno e doença no alvo. Um conceito padrão que eu vou tentar deixar em todos os guias que tenha a ver com healer aqui no canal é o seguinte: mantenha sempre em mente o seguinte, quando você estiver jogando de curador, de healer, preste atenção sempre nos debuffs que o seu time está levando para você usar essa habilidade de Dispel. Porque assim, vai ajudar muito o seu grupo, vai facilitar na hora de você curar. E se você for um curador assim que não preste atenção nos debuffs para você tirar com o seu Dispel, você vai ser sempre considerado um curador ruim ou iniciante. Então mantenha isso sempre em mente. É importante você usar o seu Dispel com frequência. E no caso a recarga dele é de 8 segundos, então assim, dá para você manter sempre o seu grupo com um certo gerenciamento saudável, beleza? Expelir o mal. Expele o X negativo do seu corpo, recuperando X pontos de vida e causando 10% desse valor como dano de natureza a um inimigo em um raio de 8 metros. Pode ser lançado durante a bruma calmante e cura mais o alvo da bruma calmante. Ou seja, isso aí é um combinho de habilidade. Essa habilidade de expelir o mal, ela faz o seguinte: você vai usar ela de forma instantânea ali para você se curar. Além dessa cura que você vai receber, você ainda vai dar uma pequena quantidade de dano a algum inimigo próximo ali que estiver te batendo. E além disso, você pode utilizar ela ao mesmo tempo que você estiver lançando bruma calmante em algum alvo. E além disso, esse alvo vai receber uma cura a mais aí quando você utilizar essa habilidade. Esse bruma calmante eu vou citar mais pra frente. Rasteira. Derruba todos os inimigos em um raio de 6 metros, atordoando-os por 3 segundos. Essa habilidade é importante também para sua própria proteção. Vamos supor, juntou um grupo de inimigos em você, saiu ali da ameaça do tanque, você pode atordoar eles, ou até mesmo de repente, se você quiser ajudar o tanque e não estiver correndo perigo, você pode usar a sua mobilidade, que de monge é grande, para correr até o tanque, atordoar os inimigos para ajudar ele e voltar depois em segurança, caso o seu método de cura seja esse a distância, que é o que eu prefiro. Vivificar. Provoca um surto de brumas revigorantes, curando X pontos de vida do alvo e X pontos de vida de todos os aliados que estiverem com as suas brumas da renovação. Ou seja, essa habilidade de natureza ela vai curar um alvo único, mas ela vai curar uma certa quantidade de vida também de todos os aliados que estiverem com um buff seu, chamado Brumas da Renovação. Então vamos supor ali, você está numa masmorra, você usou Bruma da Renovação ali em 2 alvos, aí você usou Vivificar ali em 1, os outros 2 ali que estiverem com a sua Brumas da Renovação vão receber uma cura também. Então é uma cura de alvo único e uma cura de alvo de múltiplos alvos também, de cura em área. Temos o Ressuscitar, que devolve o espírito ao corpo, revivendo um alvo morto com 35% do máximo de pontos de vida e mana. Não pode ser usada em combate. Esse é o nosso reviver mais básico, porque ele só revive um alvo e não pode ser revivido também em combate. Então fora de combate aí você pode utilizar ela para reviver um aliado. Rolamento. Essa é uma das nossas habilidades aqui de movimentação, ou seja, que melhora a nossa capacidade de andar mais rápido e fugir de situações perigosas. Ele rola por uma curta distância e tem uma recarga de 20 segundos, com um máximo de 2 cargas. Transcendência. Essa é uma habilidade importante para você se proteger e também como uma forma de mobilidade alta. O que ela faz? Separa o seu corpo do espírito, deixando seu espírito para trás por 15 minutos. Use Transcendência-Transferência para trocar de lugar com seu espírito, que é essa habilidade aqui. Transferência. Seu corpo e espírito trocam de lugar. Você vai usar ela da seguinte forma: quando você usa o Transcendência, você vai marcar no ponto que você está como ponto de partida. Vai ficar ali o seu espírito parado naquele ponto marcando. Se você andar ali até uma certa distância para frente, para o lado, diagonal, seja lá para onde você for, até uma certa distância, durante 15 minutos, se você quiser usar o Transferência, você volta para o seu ponto de partida, trocando de lugar com o seu espírito que estava ali. Então vamos supor, você marcou o ponto A e você foi até um ponto B, quando você usa a Transferência, você volta para o ponto A. Aí o seu ponto de partida trocou, agora ele vai ser o ponto B. É um teleportezinho que serve aí para melhorar a sua mobilidade, serve como proteção também, depende da sua estratégia. Beleza, eu falei de todas as habilidades aí que tem maior relevância para sua especialização de cura. Todos os monges têm.
Falei sobre as habilidades de classe, agora vamos para as habilidades específicas de healer, ou seja, as habilidades de tecelão da névoa. Como primeira nós temos Chá do Foco do Trovão. É uma habilidade ativa com recarga de 30 segundos. Ela funciona da seguinte forma: recebe um choque de energia potencializando o próximo feitiço lançado. Quando você usa essa habilidade, se você usar após ela Bruma Envolvente, ela vai curar instantaneamente X pontos de vida. É uma melhoria que vai ter nessa habilidade. Caso você use Brumas da Renovação, a duração dela vai ser aumentada em 10 segundos. Caso você use Vivificar, ela não vai custar mana. E caso você use o Chute do Sol Nascente, a recarga dela vai ser reduzida em 9 segundos. Ou seja, uma habilidade que vai potencializar uma dessas 4 habilidades específicas. Bruma Calmante. Cura X pontos de vida do alvo ao longo de 7,6 segundos. É uma habilidade canalizada. Enquanto canaliza, Bruma Envolvente e Vivificar podem ser lançados instantaneamente no alvo, ou seja, você utilizou Bruma Calmante no alvo. Caso você precise, queira ou por algum outro motivo você use Bruma Envolvente e Vivificar, eles vão ser lançados de forma instantaneamente naquele alvo. Cada cura tem chance de provocar rajada de brumas no alvo. Eu vou citar essa habilidade, o que ela faz mais pra frente. Bruma Envolvente. Envolve o alvo em névoas curativas, curando X pontos de vida ao longo de 7 segundos e aumentando em 40% a cura recebida dos seus outros feitiços. Ou seja, essa habilidade ela é importante assim da seguinte forma. Pelo que a gente já leu é o seguinte: se você usa ela em algum alvo, ali, vamos supor que você usou no tanque. É só um exemplo bobo. Você usou ali no tanque. Vai ter essa cura aí de X pontos de vida ao longo de 7 segundos, mas além disso ela tem esse efeito interessante, que ela aumenta em 40% a cura recebida de outros feitiços de cura que você lançar nele. Então é interessante até que você utilize ela primeiro, depois utilize outras habilidades. Nós temos Brumas da Renovação. Envolve um alvo em névoas curativas, restaurando X pontos de vida ao longo de 20 segundos. Se Brumas da Renovação curar um alvo além do máximo dos pontos de vida, ela passará para outro aliado ferido em um raio de 20 metros. Ela tem uma recarga de 9 segundos e tem tem 2 cargas. Ou seja, essa habilidade ela é muito boa pelo seguinte: primeiro, ela é uma cura sobre tempo e ela cura uma boa quantidade de vida, tem uma recarga baixa, mas o mais importante, ela gerencia muito bem a cura. Por quê? Se ela chegar a ponto de curar o alvo quando ele chegou ao máximo de pontos de vida, ou seja, ele se curou completamente, e ela ainda tem ali um tempo de cura, ela vai pular para o próximo alvo. Isso é muito bom, porque você não vai ela não tem desperdício de cura. Você usou em um cara, ele estava com 90% dos pontos de vida, aí ele passou a 100% e ainda tem 10 segundos ainda de cura. Ao invés daquilo ali ficar sendo desperdiçado, ela automaticamente vai pular para um outro aliado ferido. Então ela tem essas vantagens aí na sua utilização, ela é muito boa. Fonte de Essência. Essa é uma habilidade de cura em área, ela é canalizada, ela tem uma recarga de 12 segundos e ela lança uma salva de setas curativas em até 6 aliados em um raio de 30 metros, a cada 1 segundo por 5,7 segundos. Cada seta cura X pontos de vida e é possível lançar em movimento. Ou seja, você tem ali uma habilidade que ela é canalizada, mas que você pode lançar em movimento. E ela cura aí durante 5,7 segundos até 6 aliados. Ela não é uma habilidade de cura muito forte, mas assim, se você estiver precisando curar em área, numa masmorra e raid, por exemplo, ela dá uma ajudinha sim. É melhor do que você não usar nada ou você ficar... por exemplo, tem necessidade de você curar várias pessoas ao mesmo tempo ali, até de forma rápida, é melhor do que você ficar tentando usar habilidades de cura única, por exemplo. Então ela não é muito boa, mas é boazinha, ela serve, ela ajuda. Temos Evocar Yulon, a Serpente de Jade. Evoca uma efígie de Yulon, a Serpente de Jade, por 25 segundos. Yulon usa sopro reconfortante para curar aliados feridos, restaurando X pontos de vida do alvo e de até 2 aliados ao longo de 4,3 segundos. Ela tem uma recarga de 3 minutos. Vamos lá. Assim como as outras classes e especializações as outras especializações, na verdade, têm seus respectivos aí celestiais, deuses selvagens para te ajudar. Aqui no nosso caso a gente tem o Yulon.
Se você decidir um talento que eu vou citar mais pra frente, você troca até pela garça, mas no caso aqui de padrão, você já começa com o Yulon. É uma habilidade ali que serve para te ajudar numa situação um pouco mais de sufoco. O que ela vai fazer? Durante 25 segundos, você selecionou o tanque e usou essa habilidade. A Serpente de Jade, ela vai restaurar uma quantidade de vida ali do alvo e de até 2 aliados ali próximos, ao longo de 4.3 segundos. Ela vai dando uma quantidade de cura ali que vai ser curada ao longo desses 4.3 segundos. E esse ajudante extra que você vai ter dura ali 25 segundos. Mas a recarga é de 3 minutos, é um pouco longa, então assim, o ideal é que você não use ela, por exemplo, desperdice. Se você não está precisando, o ideal é que você não use, é melhor você guardar ou para momentos específicos de mecânica que você conheça. Daqui a pouco vai ter uma mecânica que todo mundo vai tomar uma grande quantidade de dano e tal, então eu vou guardar. O ideal é você fazer isso, entendeu? Mas se por um acaso não acontecer isso e mesmo assim estiver em necessidade, todo mundo está apoiando muito e etc., é uma ferramenta que vai te ajudar. Casulo de Vida. Essa é uma habilidade muito importante e muito boa que o monge tem para curar. Vamos lá. Envolve por 12 segundos o alvo em um casulo de energia de Chi, absorvendo X de dano e aumentando todos os efeitos de cura ao longo do tempo em 50%. Ela tem uma recarga aí de 2 minutos. É uma habilidade de cura de alvo único. Então você só pode usar em uma pessoa, mas ela realmente salva essa pessoa da morte. Você vai dar ali um escudo ali que vai absorver uma grande quantidade de dano e todos os efeitos ali de cura que são ao longo do tempo, que no nosso caso é bastante frequente, vai ser aumentado ali em 50%. Resumindo, você vai curar muito essa pessoa que você usou o casulo. Você vai salvar ela da morte e só tem essa recarga aí de 2 minutos. O ideal é que você não use ela também, como eu falei, desperdiçando, porque é uma ferramenta de cura muito poderosa. Vamos que na masmorra ou raid ali você tá passando um sufoco, o tanque tá quase morrendo, vamos supor que 10% ali de vida. Eu dei esse exemplo dos 10, mas você pode usar, claro, com 20, 30, dependendo do quanto você acredita que ele vai sobreviver ou não, né? Mas aí vamos só para ilustrar, 20% ali você usou. Você vai salvar ele com certeza, essa habilidade ela é muito boa, então não desperdice. Temos Novo Despertar, essa habilidade aqui, ela funciona da mesma forma que o nosso ressuscitar primário, só que ela vai funcionar em área, ou seja, traz todos os membros do grupo de volta à vida com 35% do máximo de pontos de vida em mana e não pode ser usado em combate. Basicamente é o seu reviver em área. Reviver. Cura em X todos os membros do grupo ou raid em um raio de 40 metros e cancela todos os efeitos prejudiciais mágicos, de veneno e de doença. Essa é uma habilidade muito boa de cura em área. Resumindo, ela vai causar uma grande quantidade de cura em área e além disso ainda vai causar um dispel também, vai tirar ali efeitos negativos, mágicos, de veneno e de doença. Tem uma recarga longa também, 3 minutos. Qual é o melhor uso indicado para ela? De novo, você está numa masmorra mítica, ou você está numa raid, alguma coisa assim, e ou você está preparado para um momento que você sabe que vai vir uma mecânica que causa uma grande quantidade de dano em área ali no seu grupo, ou você espera isso já sabendo para você usar, para você salvar ali o seu grupo, ou se por um acaso, de novo, você está passando por um perrengue mesmo, você está passando dificuldade, todo mundo está apanhando muito ao mesmo tempo, usa, vai funcionar dessa forma. Use todas as suas ferramentas até, no caso ali de cura em área, se você estiver passando por essa dificuldade, ou se você tiver uma estratégia em mente, ou seja, momentos de mecânica. Agora vamos para as passivas da nossa especialização de cura. Ensinamentos do Monastério. Palma do Tigre faz com que seu próximo chute Blackout acerte uma vez a mais, acumulando até 3 vezes. Chute Blackout tem 15% de chance de zerar a recarga restante do chute do Sol Nascente. No nosso caso, eu só estou citando isso, mas assim, essa passiva é para quem participa do combate ativamente. Ele não tem estilos, como eu falei, tem estilo de jogo que você só cura e fica mais protegido, e tem o estilo de curador que vai para cima do combate. Essa passiva só vai servir para quem vai querer lutar lá nos encontros, não é o meu caso. Sopro envolvente. Enquanto estiverem ativos Yulon e Shiji,
No caso, o X-Dia, como eu falei, se você escolher um talento, você substitui a Serpente de Jade pela Grande Garça. Se não, isso aí vai servir só para o seu Yulon mesmo. Enquanto eles estiverem ativos, curam até 6 alvos próximos com Sopro Envolvente sempre que você lançar Bruma Envolvente. Ou seja, toda vez que você lançar Bruma Envolvente, ou um ou outro ali no caso, dependendo do que você estiver usando de talento, vai lançar o Sopro Envolvente, restaurando X pontos de vida ao longo de 7 segundos e aumentando em 10% a cura que eles recebem de você. Ou seja, você está com a Serpente de Jade, aí você jogou Bruma Envolvente em alguém. Eles vão lançar o Sopro Envolvente, restaurando ali a quantidade de vida ao longo de 7 segundos. Além disso, o alvo vai receber até 10% a mais de cura de você. E agora vamos para a maestria, Rajada de Brumas. Vamos lá. Brumas da Renovação, Bruma Envolvente, Expelir o Mal, Reviver e Vivificar causam uma lufada de névoa curadora, curando instantaneamente X pontos de vida do alvo primário. Toda vez que você lançar alguma dessas habilidades aí, essa passiva vai fazer com que você cure de forma instantânea X pontos de vida do alvo primário, não de alvos secundários. Resumindo, é isso. Quanto maior a maestria, maior um pouco vai ser essa cura aí. E agora um breve jabá, meus amigos. Como já dizia o Pica-Pau, um momento para os nossos patrocinadores. Eu sei que você quer pular, mas não pula não. Pelo menos me ouve, eu tô de olho, hein? Fala a verdade, você já tá cansado de jogar seus jogos online com ping ruim, baixa FPS, latência nas alturas? Eu acho que já chega, né? Galera, o NoPing é uma parceria que eu tenho aqui no canal que distribui um software que trabalha exclusivamente para reduzir a sua latência, sua perda de pacote, diminuir o seu ping e, além de tudo, ainda aumenta o seu FPS. Esse programa ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do seu jogo online, melhorando assim a sua conexão e trazendo uma maior estabilidade para o seu jogo. Inclusive, ele é usado em campeonatos para manter o padrão de qualidade e o conforto dos jogadores, além de caber no seu bolso. Ele possui planos semanais, mensais e anuais. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então não fique de fora. Além de se ajudar, você vai ajudar o Aranha Versus a crescer. Então, entre pelo meu link que está aqui na descrição, crie uma conta e melhore de vez a sua vida de gamer. Dito isso, bora voltar pro vídeo e vamos que vamos. Certo, agora que eu já expliquei os talentos de classe e de especialização, vou passar para a explicação dos talentos e fazer a melhor recomendação por tier. Da primeira linha de talentos, nós temos Véu de Névoa, uma habilidade passiva que aumenta em 1 segundo a duração de Bruma Envolvente e em 10% a duração do bônus de cura dela. Em segundo lugar, nós temos Onda de Chi. Uma onda de energia de Chi flui através de aliados e inimigos, causando X de dano de natureza ou curando X pontos de vida. Salta até 7 vezes para alvos em um raio de 25 metros. Essa habilidade ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer com que, ou se você quiser causar dano, ela fique pulando de alvo em alvo, no caso até um máximo de 7 vezes, causando uma pequena quantidade de dano, ou se você quiser usar em alvos aliados, que ela saia saltando também até 7 vezes para curar uma pequena quantidade de vida ali de cada um. Então acaba sendo uma pequena quantidade de cura em área. Como terceira opção, nós temos Estouro de Chi. Dispara uma torrente de energia de Chi até 40 metros à frente, causando X de dano de natureza a todos os inimigos que você acertar e curando até X pontos de vida do monge e de todos os aliados no caminho. Vamos lá, como recomendação de melhor talento, eu vou recomendar para vocês como o Véu da Névoa de primeira opção. Ela vai melhorar ela é uma habilidade passiva, isso já facilita um pouco sua vida, e ela causa uma boa melhoria da sua habilidade, que é o Bruma Envolvente. Vai aumentar em 10%, em 1 segundo ali a duração dela no alvo e em 10% a duração do bônus de cura dela. Como segunda opção, eu vou explicar agora o problema do Estouro de Chi, mas se você quiser uma segunda opção, eu recomendaria o Estouro de Chi. Mas qual a problemática dela? Primeiro, nem sempre você vai ter uma boa mira e um controle para acertar o máximo de inimigos possíveis, dependendo do encontro ali do tanque estiver juntando a ameaça, para você ter o máximo de utilização dela. E isso requer que você esteja um pouco mais à frente do combate. Como eu falei, eu recomendo cura à distância. Então eu não acho muito viável esse talento. Não é que ele seja ruim,
Mas o problema dele é esse, você tem que estar um pouco mais à frente do combate e nem sempre você vai acertar, porque você dispara na frente. Se houver qualquer movimentação do tanque puxando a ameaça, por exemplo, ou por algum outro motivo a ameaça seja desviada para outros alvos, você vai acabar errando. Então eu não acho muita vantagem, principalmente se você é um curador inexperiente e está querendo testar a classe. Então, em primeiro lugar, Véu de Névoa e em segundo, Estouro de Chi. A segunda linha de talentos são talentos de mobilidade. Normalmente eu não cito muito esses talentos, mas no nosso caso aqui é importante para cura. Eu vou explicar por quê. Não que ela vai aumentar a cura, mas para sua própria proteção e proteção de aliados, que eu vou explicar, eu vou ter que citar essa linha de talentos. Vamos lá. Primeira opção, Celeridade. Reduz em 5% a recarga de rolamento e aumenta em 1 o número máximo de cargas. Vai fazer com que você tenha mais mobilidade, porque vai reduzir a recarga e vai aumentar uma carga para você usar o rolamento. O rolamento serve literalmente para você se movimentar, ou para você correr em direção ao tanque para ajudar ele se você estiver muito longe, ou para você fugir de perigos. Torpedo de Chi. Essa habilidade substitui rolamento. Tem uma recarga de 20 segundos, você voa como um torpedo adiante por uma longa distância e aumenta em 30% a velocidade de movimento por 10 segundos, acumulando até 2 vezes, tem um máximo de 2 cargas. Ela melhora o seu rolamento, você percorre uma distância maior, ganha 35% de velocidade de movimento por 10 segundos e tem 2 cargas. Além disso, também acumula até 2 vezes. Como terceira opção, nós temos Luxúria do Tigre. Aumenta em 70% a velocidade de movimento de um alvo aliado por 6 segundos e remove todos os efeitos de enraizamento e lerdeza. E tem uma recarga de 30 segundos. Vamos lá. Como primeira recomendação, eu recomendo para vocês o Luxúria do Tigre. Por quê? Vamos para o primeiro ponto. Nossa função aqui é curar, despelar e ajudar o grupo. Obviamente que eu já estou incluindo aí autoproteção nessa sentença. E essa habilidade aqui ela vai fazer isso. Você vai manter o seu rolamento, você vai ter uma ferramenta extra, tanto para você quanto para outra pessoa que você quiser, de aumento de velocidade de movimento, né, que você pode usar em você para você correr, você pode usar ali em outro alvo, aliado. E além disso, a recarga dela não é longa e você ainda remove os efeitos de enraizamento e lerdeza do alvo. Ou seja, serve como segundo dispel para esses dois casos. Então, realmente, essa seria a melhor opção para você melhorar ali a vida útil do seu grupo. Como segunda opção, caso você não queira a primeira, eu recomendo para vocês o Torpedo de Chi. Você não vai utilizar ela para ajudar outra pessoa, mas ela melhora muito a sua mobilidade. Então, em segunda opção, fica Torpedo de Chi. Da terceira linha de talentos, nós temos Ciclos de Vida, uma habilidade passiva que a Bruma Envolvente reduz em 25% o custo de mana do seu próximo Vivificar. Toda vez que você utilizar o seu Bruma Envolvente, o seu Vivificar vai custar 25% a menos de mana, o que é muito bom porque você reduz o seu gasto de mana, né? Vivificar reduz também 25% o custo de mana da sua próxima Bruma Envolvente. Ou seja, essa é uma habilidade que ela vai fazer um ciclo que quando você usa uma, reduz ali o custo de mana da sua outra. Se você usa... Deu para entender, né? Se você usa a habilidade A, vai reduzir o custo de mana da habilidade B, e quando você usa a habilidade B, reduz o custo de mana da habilidade A. É isso. Temos Espírito da Garça. Habilidade passiva que Ensinamentos do Monastério, que é uma passiva nossa, faz com que cada chute blackout adicional restaure 0,65% de mana. Vamos lá, toda vez que você utilizar aí o seu chute blackout, um chute blackout adicional, vai restaurar um pouquinho dos seus pontos de mana. Essa habilidade ela funciona bem, como eu falei, para quem tem um estilo de jogo agressivo, que participa da luta, não só cura. Então, assim, não faz parte do estilo que eu estou recomendando. Como terceira opção, nós temos Chá de Mana, uma habilidade ativa que reduz em 50% o custo de mana dos seus feitiços por 10 segundos e tem uma recarga de 1,5 minutos. Vamos lá.
é um cooldown aí de utilidade para você, que quando você usa, você vai usar todas as suas habilidades que custam mana com 50% aí de redução desse custo. Então vai economizar bastante. De repente, no momento de necessidade, de raid, por exemplo, pode ser útil para você. Vamos lá, dessa linha de talentos, eu recomendo como melhor opção os ciclos de vida. Além de ser um efeito passivo que não vai requerer muito gerenciamento da sua parte, na verdade você não vai ter dificuldade para gerenciar isso, pela passividade dela. E o efeito dela é muito bom, porque essas duas habilidades você vai acabar utilizando com frequência e o custo delas vai ser reduzido. Caso você prefira uma segunda opção, ou se por algum motivo você acha que você não vai utilizar essas habilidades, que não vai acontecer, porque você vai, mas mesmo assim, caso você não tenha gostado e prefira uma segunda opção, aí eu recomendo o chá de mana, porque o benefício dela também é muito bom. Ou seja, durante 10 segundos você tem uma redução de 50% de custo de mana de todas as suas habilidades. Então, em momentos que você precisa curar feito louco, é bom que você vai ter... Sua mana não vai assim, sumir do nada, né? Vai ter um custo reduzido ali de 50%. A próxima linha de talentos são talentos de utilidade também, são talentos de proteção. Como primeiro, nós temos Golpe Cauda do Tigre, uma passiva que aumenta em 2 metros o alcance da rasteira, que é a nossa habilidade de atordoar, e reduz em 10 segundos a sua recarga. Como segunda opção, nós temos Canção de Shiji. Conjura uma névoa hipnótica que viaja lentamente para frente. Inimigos tocados pela névoa adormecem, ficando desorientados por 20 segundos, com uma recarga de 30 segundos. Basicamente é um debuff que você vai causar nos inimigos à sua frente, em área, e uma névoa vai voando ali para frente, numa velocidade um pouco lenta, mas que quem acertar nessa reta vai ficar desorientados por 20 segundos. Resumindo, é para isso. Uma habilidade de controle de grupo. Assim, a serventia dela é máxima, por exemplo, se a ameaça, o agro ali do tanque fugir e for para você. Então, se vierem uma quantidade de mobs à sua frente, você usa essa habilidade e eles vão ficar desorientados. Como terceira opção, nós temos Anel da Paz. Forma um Anel da Paz no local alvo por 5 segundos. Todos os inimigos que entrarem nesse anel vão ser ejetados. Tem uma recarga de 45 segundos. Você usaria da seguinte forma. Ou se você quiser proteger algum DPS, mas sinceramente eu acredito que a utilidade dela maior seja até para você proteger outros curadores ou você próprio. Porque vamos supor, vem inimigos na sua direção. Você usa o anel em você. Inimigos que entrarem naquele anel para te bater vão ser ejetados para trás. Aí você corre. Como primeira recomendação e melhor talento, eu recomendaria inclusive o Anel da Paz mesmo, como uma habilidade de proteção. Mas assim, como segunda, caso você não queira ela, eu recomendo até o próprio Canção de Shiji mesmo. O Anel da Paz é de forma instantânea, o Canção de Shiji tem um lançamento pequeno aí de 1.7 segundos, mas ele também não é ruim não, ele tem uma recarga pequena de 30 segundos, e assim, a diferença é que você vai deixar esses inimigos ali desorientados, mas por 20 segundos. Claro que o dano faz cancelar o efeito, essas coisas todas, mas assim, para o objetivo que é você controlar o grupo e tirar aqueles inimigos da sua cola, é muito útil. Depois que eles forem ali desorientados, você sai correndo. Tanto um quanto o outro tem utilidade. Fica ao seu critério, mas em primeiro lugar eu vou recomendar aí o Anel da Paz, em segundo, Canção de Shiji. Da quinta linha de talentos, nós temos Elixir Curativo. Bebe um Elixir de cura, recuperando 15% do seu máximo de pontos de vida. Tem um máximo de 2 cargas e recarga de 30 segundos. Como segunda opção, nós temos Magia Difusa. Reduz em até 60% o dano mágico recebido por 6 segundos e transfere os efeitos mágicos nocivos atuais de você para os respectivos lançadores, se possível. Vamos lá. Essa habilidade serve para você, obviamente, reduzir o dano mágico. Então, assim, em encontros específicos que o problema é dano mágico, você vai ter essa redução e os efeitos de debuff que você receber de algum inimigo, se for possível, você vai rebater de forma automática, você vai transferir para o lançador. Então tem um mob que te causou ali um dano sobre tempo. Se for possível, de forma automática você vai devolver para ele. Como terceira opção, nós temos Atenuar Ferimento.
reduz todo o dano recebido, variando de 20% a 50% por 10 segundos. Quanto maior for o golpe, maior será a redução. Tem uma recarga de 2 minutos. Ou seja, todo o dano, inclusive físico, que causarem a você durante 10 segundos vai ser reduzido. O quanto vai ser reduzido vai variar de 20% a 50%, mas relacionado à quantidade de dano que for causado em você. Quanto maior o dano, vai ser maior a redução. Como recomendação de melhor talento dessa linha, eu vou dizer para você que depende, mas a sua escolha vai ficar entre magia difusa e atenuar ferimento. Você tá no encontro que você sabe que o problema é dano mágico, então pega a magia difusa. Se o problema vai ser dano físico e mágico também, aí eu recomendo atenuar ferimento. Ou seja, a escolha vai ser bem situacional mesmo. Da sexta linha de talentos, nós temos Evocar Estátua de Serpente de Jade. Uma habilidade ativa que evoca no local selecionado uma serpente de jade. Quando você canaliza Bruma Calmante, a estátua também começa a canalizar Bruma Calmante no seu alvo, curando X de pontos de vida ao longo de 7,6 segundos. Então vamos lá, você colocou a estátua da serpente de jade ali num local, de preferência próximo do seu grupo. Quando você lançar Bruma Calmante no alvo, a estátua vai fazer a mesma coisa naquele alvo, curando aí uma quantidade X de pontos de vida ao longo de 7,6 segundos. E a recarga dela é baixa aí de 10 segundos. Como segunda opção, nós temos Vento Refrescante de Jade. Evoca um tornado rodopiante ao seu redor, realizando X pontos de cura ao longo de 8,6 segundos em até 6 aliados em um raio de 10 metros. Essa habilidade ela requer que você esteja perto das pessoas que você quer curar. Então você fica naquela área ali pequena e você, quando usar essa habilidade, vai evocar ali um pequeno tornado para realizar uma quantidade de cura ao longo de 8,6 segundos em até 6 aliados próximos. Como terceira opção, nós temos Evocar Shiji, a Garça Vermelha. Como terceira opção, nós temos Evocar Shiji, a Garça Vermelha. Ela substitui ali a sua serpente de jade, que é o Yulon. Evoca uma efígie de Shiji que lança uma rajada de brumas com um chute quando você executa chute blackout. Ou seja, quando você utilizar chute blackout, ela vai usar também o chute blackout e vai curar ali uma quantidade de vida. Mas, além disso, chute do sol nascente ou chute giratório da garça. Toda vez que você utilizar uma dessas 3 habilidades aí, ela vai usar uma cura também, de tantos pontos de vida de até 2 aliados e reduzindo em 33% o custo de tempo de lançamento de bruma envolvente. E esse efeito vai se acumulando. A presença de Shiji deixa você imune a efeitos que dificultam o movimento. Ou seja, enquanto ela estiver ali ativa, você vai ficar imune a efeitos de lerdeza, enraizamento. Serve como uma proteção extra aí para esses debuffs. Dessa linha de talentos, a melhor recomendação para mim vai ser o Estátua de Serpente de Jade. Por quê? Porque primeiro que você não vai substituir nenhuma habilidade sua, você vai ter essa habilidade que você vai ter uma cura extra no seu alvo ali quando você usar o Bruma Calmante, e ela tem uma recarga pequena. Caso você não queira, não goste dessa habilidade de jeito nenhum, aí fica a seguinte questão. Eu vou recomendar o Vento Refrescante de Jade, uma pequena cura em área. O problema é, você precisa estar próximo dos alvos. Então se todo mundo ali estiver recebendo uma quantidade de dano perigosa, você vai levar esse dano também. Mas pelo menos essa opção, ela é uma boa cura e ela não vai substituir o seu Serpente de Jade. Então tem aí essa problemática, mas se não gostar da primeira opção, essa fica como segunda. Da sétima e última linha de talentos, temos Trovão Concentrado, habilidade passiva. O chá do foco do trovão passa a potencializar seus próximos 2 feitiços. Ou seja, o seu chá de foco do trovão, ao invés dele melhorar uma das suas próximas habilidades, ele vai melhorar 2 das próximas habilidades. Temos Afloramento, habilidade passiva. Para cada 6 segundos que a fonte de essência, que é uma habilidade que a gente tem de cura em área, passar em recarga, a sua próxima fonte de essência será canalizada por mais 1 segundo. Ou seja, ela tem uma recarga lá de 12 segundos.
Então, o efeito máximo aí que você vai ter com esse talento é que ela vai ser canalizada por mais 2 segundos. A duração da cura ao longo do tempo de fonte de essência é aumentada em 4 segundos. Ou seja, esse talento ele vai potencializar a nossa habilidade fonte de essência para ela curar mais. Como terceira opção, nós temos Bruma Crescente. É uma habilidade passiva que Chute do Sol Nascente cura X pontos de vida de todos os aliados que têm os seus feitiços Bruma da Renovação, Bruma Envolvente ou Fonte de Essência, além de prolongar em 4 segundos todos esses efeitos em até 100% da duração original. Esse talento é um bom talento até, mas mais para o estilo de combate, de cura na verdade, que eu falei que tem combate envolvido. Por quê? Porque para você ativar ele, você precisa usar o Chute do Sol Nascente. Senão você não... Se você pegar esse talento e não usar isso, não for combativo, você está desperdiçando o talento, que é para outro estilo de jogo. Ele é um bom talento, mas ele funciona dessa forma. Então assim, como recomendação de melhor talento dessa tier, eu vou recomendar para vocês o Afloramento. Ela vai melhorar a sua habilidade Fonte de Essência, que é uma habilidade de cura em área, aumentando um pouco o tempo de duração e um pouco também a quantidade de cura. Caso você queira uma segunda opção, não goste desse talento, aí eu recomendo que, realmente, como melhor, seria o Bruma Crescente. Só que para você utilizar o Bruma Crescente, lembre-se que você tem que participar ali do combate. Ou seja, para você usar, você tem que lançar Brumas da Renovação, Bruma Envolvente ou Fonte de Essência, para você, em alguns aliados ali, para você ter o efeito aí desse talento. E você tem que usar Chute do Sol Nascente ali no inimigo próximo para você causar o efeito de cura extra e melhoria dos efeitos ali de duração dessas curas. Então é um pouco mais complexo. Fica como segunda recomendação para vocês e como primeira, Afloramento. Certo, agora que eu expliquei como funcionam os talentos e fiz as melhores Certo, agora que eu expliquei como funcionam os talentos, fiz a recomendação também dos melhores, eu vou passar para explicar como funciona a parte prática, só que de uma forma diferente, porque assim, no boneco de treino ali, para você explicar como DPS, é uma coisa. No caso aqui, tanto quanto para tanque quanto para cura, é um pouco diferente como eu vou fazer a parte, abre aspas, prática do vídeo. Então é o seguinte, assim como eu fiz com a parte de tanque, eu vou explicar como funcionam as situações e como você vai fazer a rotação de acordo com essas situações. Então assim, vamos lá. No início das lutas, um ponto importante que eu acho que vocês devem prezar. Não desperdice seus recursos à toa, eu falei isso no começo do vídeo, e não desperdice habilidades também sem necessidade, outras habilidades básicas. Porque assim, as ferramentas mais importantes que curam mais, obviamente eu deixo claro para vocês não desperdiçarem, mas as básicas funcionam também da mesma forma. Eu recomendo sempre que você faça o gerenciamento de mana da melhor forma possível. Então, por exemplo, em encontros que você está vendo que o tanque não passa por grandes picos de dano, não tem necessidade de você usar certas habilidades. Então, por exemplo, agora no começo, vamos supor que esse aqui é o tanque. Esse guarda aqui. E eu vou curar ele. O ideal é que você comece suas curas por Bruma Envolvente, porque você vai ter um aumento de 40% ali das suas curas, dos outros feitiços, e durante 7 segundos, que é o tempo que ele vai dar uma boa cura ali no alvo. Então, ó, lancei Bruma Envolvente. Tudo que eu usar de cura nele depois, ou no caso em outro alvo que eu tenha usado essa habilidade, vai ser maximizada a cura em 40%. Além disso, a gente tem um outro efeito aqui, ó, que o meu próximo Vivificar no alvo vai custar menos mana, porque por conta de um talento. Funciona também da forma inversa. Se eu usar Vivificar, o meu próximo Bruma Envolvente vai ser reduzido ali o custo de mana. Então tem esse efeito aí. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente lança a Bruma Envolvente, vai lançar o Brumas da Renovação. Brumas da Renovação ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um hot, ou seja, uma cura sobre tempo no alvo, tem 2 cargas. Isso significa que você não precisa necessariamente usar na mesma pessoa. Até porque, por exemplo, obviamente, se só o tanque está apanhando, você não vai usar em outra pessoa. Mas caso você queira,
Você até poderia deixar como uma forma preventiva, se você sabe que vai ter um pequeno dano em área, tanto em você próprio quanto para algum outro DPS, você pode utilizar dessa forma. Mas é bom você gerenciar também pelo seguinte: o Brumas da Renovação, quando ele cura o alvo totalmente, ele pula para um alvo inimigo. Se ele vê que o alvo inimigo não, para um outro aliado. Quando ele vê que o alvo que ele está curando ali está com o máximo de pontos de vida, ele pula para um outro ferido. Então também não tem uma necessidade muito grande de você ficar desperdiçando essa habilidade. Obviamente eu estou falando isso em lutas tranquilas, por isso que eu estou explicando. Então ficaria como? Primeiro Bruma Envolvente, depois você utilizaria Brumas da Renovação. Se você vê que o tanque está sendo suficientemente curado só com isso, para e gerencia, deixa sua mana recuperar. Aí, se você for desses curadores que participam da luta, vai lá, bate um pouco, volta. Se não está sendo suficiente, se você ainda vê que a vida dele está descendo, aquela coisa toda, o que você vai fazer? Você vai utilizar o Bruma Calmante se a necessidade de cura dele for maior. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, você usou todas essas habilidades, mas o dano nele está sendo alto. E só ele está apanhando, vamos supor. Só ele que está apanhando e o dano está sendo alto. Você vai canalizar o Bruma Calmante. Lembre-se que essa habilidade você fica parado fazendo isso. Se você se movimentar, você cancela. Ó, vou usar de novo aqui. Você cancela o efeito. Então você tem essa necessidade de ficar aí parado curando. Então é interessante que você use isso de um ponto seguro. Ela dá uma cura boa, no meu caso aqui está curando 4.390, só que ao longo de 7.6 segundos. Ou seja, você vai ter que ficar parado durante esse tempo. Então é interessante que você use essa habilidade quando você tem certeza que você vai poder utilizar em segurança ali, ficar parado. Se esse não for o caso, você vai utilizar o Vivificar, que obviamente cura menos, mas é uma boa quantidade de cura, e tem só um tempo de lançamento ali de 1.4 segundos. O Vivificar, ele tem um bônus aqui, como vocês podem ver, eu falei mais cedo, ele pode curar um pouco também de aliados próximos, desde que esses aliados estejam com Bruma de Renovação. Então vamos supor ali, ó. Vamos supor que eu estou apanhando e o tanque também. Então eu usei Brumas da Renovação em mim, usei Brumas no tanque. Se eu usar o Vivificar nele, tanto eu quanto ele vamos receber uma pequena quantidade de cura. Porque, como eu falei, se os alvos estiverem com Brumas da Renovação, eles vão receber uma pequena quantidade de cura aí também. Então é importante você prestar atenção nessa questão aí. Você vai receber cura e o tanque também. Exemplo que eu dei pelo menos. Então vamos lá. Recapitulando. Nessas situações que eu falei aí, que você está basicamente curando em alvo único, você vai fazer essa ordem de cura. Sempre que acabar o Bruma Envolvente, você vai renovar também, porque ela dura 7 segundos. E ela causa uma grande quantidade de cura e ela potencializa suas outras curas. Então em alvo único você vai ficar basicamente só girando ao redor dessas 4 habilidades. A princípio, dá para você manter o tanque dessa forma se o dano não for absurdo nele. Vamos supor que ele passe por um dano absurdo e esteja quase morto. O que você vai fazer? Você vai usar vamos supor, 30% de vida você está vendo que está caindo muito rápido. Você vai usar Casulo de Vida. Essa habilidade vai fazer isso, ó. O Casulo de Vida, o que ele faz? Durante 12 segundos ele absorve uma quantidade absurda de dano e aumenta os efeitos de cura ao longo do tempo nele em 50%. Então o que você vai fazer? Vamos supor que ainda está aqui funcionando o Casulo de Vida. Eu usei agora. Usou o Casulo de Vida? Renova ali sua Bruma Envolvente, usa Brumas da Renovação e você vai usar aqui o Bruma Calmante. Você vai curar muito dele. Realmente você vai curar muito dele, porque são curas ao longo do tempo. Já se você usasse o Vivificar, já não ia funcionar tão bem. Por quê? Porque ele cura de forma instantânea. E o Brumas de Renovação, Bruma Calmante e o Bruma Envolvente são tudo curas ao longo do tempo. Então, o cara colocou esse dinossaurão aqui na minha cara gravando. Bonito, mas, me atrapalhou aqui. Ainda tá me olhando com cara feia ainda o dinossauro. Vamos lá, então funciona dessa forma o Casulo de Vida. Em situações de desespero, você vai utilizar dessa maneira. É uma habilidade para proteger uma pessoa. Beleza.
De começo também na rotação, você pode utilizar aqui, ó, porque eu não citei, mas você pode usar essa habilidade para potencializar outras, que é, no caso, o chá de foco do trovão. Tem necessidade de você usar toda hora? Não tem. Mas é bom você utilizar porque é um benefício que você tem e não tem custo. Tem uma recarga pequena, 30 segundos. Eu utilizaria ela para potencializar só 3, porque, como eu falei, eu uso o estilo de jogo que é cura segura. Então eu não vou me envolver ali em luta. Então, assim, as 3 habilidades que são interessantes para você potencializar são Bruma Envolvente, Brumas da Renovação ou Vivificar. Só que, se você... Ó, eu vou explicar da seguinte forma. Se você está no começo da luta, o tanque não vai ter levado tanto dano assim. Então o seu Bruma Envolvente vai ser suficiente, você não precisa potencializar ela. Porque se você for potencializar, ela vai curar uma quantidade boa a mais de vida, mas vai ser sobrecura, você vai jogar fora. Então se for no começo, eu recomendo você utilizar ela para potencializar o Brumas da Renovação. Porque, a não ser que no começo da luta ele esteja já apanhando de forma absurda, eu não vejo perigo de vida dessa forma nele. Então assim, você poderia usar Vivificar para não custar mana. Mas eu não acho que você vai utilizar no começo da luta um Vivificar, vai precisar disso. Então sua primeira potencialização seria no Brumas da Renovação. Funcionaria dessa forma. Já durante o combate, que o combate já evoluiu um pouco, se o tanque está apanhando muito, aí eu já acho que vale a pena você potencializar o seu Bruma Envolvente, ou você utilizar, na verdade qualquer uma das 3 vai valer a pena. Se por exemplo você estiver com boa quantidade de mana e não tem necessidade de recorrer a esse benefício, aí eu acho que, por exemplo, você não precisa usar o Vivificar para não custar mana. Você pode usar tanto para o Bruma Envolvente quanto o Bruma da Renovação. Agora, se você está com pouca mana, você está economizando, está vendo que sua mana está sendo sugada, aí eu acho que vale a pena você potencializar o Vivificar sim. Eu não sei se vocês estão achando chato, eu sei que eu estou sendo um pouco mais teórico, mas é porque, assim, para cura, eu vou realmente tentar explicar aqui as situações que você passa como curador de monge, né? E como você utilizar as habilidades. Mas enfim, se você não estiver gostando, peço desculpas, mas eu acho que isso vai ajudar iniciantes a entenderem de forma majoritária a situação. Então o chá do foco do trovão vai funcionar dessa forma. Eu nem acho que vale, como falei, nem acho que tenha uma necessidade gigantesca de você utilizar no começo, mas fica aí a explicação de como você poderia usar. Beleza, então nessa questão de cura, fica dessa forma. Outro ponto. Sempre use desintoxicação quando tiver necessidade. Ou seja, é o nosso Dispel. Olhou ali na lista do seu grupo que alguém está com debuff, use Dispel. Resumindo, só isso. Sempre use quando alguém for levar um debuff e você tiver com ela em recarga. Quer dizer, estiver disponível. Ferramentas defensivas. Sempre que inimigos saírem da ameaça do boss e forem até você, usa rasteira para stunar, corre. Se você estiver enraizado, use Luxúria do Tigre, corre. Se o tanque estiver enraizado, use Luxúria do Tigre nele, que essa habilidade você pode ajudar outra pessoa. Ponto. Se você precisar destacar um mob e que ele possa sofrer esse destaque, né, como atordoamento, etc., por uma mecânica ou para se proteger, use Paralisia. É bom, mas se alguém bater nele, vai cancelar o efeito. Mas, use. Se você vê que algum grupo de inimigos ou um só está indo na sua direção para te atacar, fugiu do tanque, e você já estiver esgotado suas outras formas de proteção, use Anel da Paz. Ó. Você usa esse círculo em você. Se alguém entrar aqui, ele vai ser ejetado para fora. Funciona dessa forma. Rolamento. Precisa correr e não quer gastar seus recursos, ou já gastou seus recursos, use rolamento, corre. Beleza. Eu falei mais aqui dos seus cooldowns defensivos em questão de movimentação ou de controle de grupo. Agora eu vou falar dos realmente defensivos. Cerveja fortificante. Tá vendo que o dano em você tá pesado? Principalmente se for grande pico de dano, usa. Vai aumentar o seu máximo de pontos de vida e vai aumentar aí também a redução de dano recebido. Não precisa usar os cooldowns defensivos que eu vou falar ao mesmo tempo,
Até porque é bom para você usar um, esperar um pouco tempo de recarga, e num outro momento de necessidade você usa outro. Porque tem essas duas ferramentas aqui que elas são interessantes. Eu recomendei atenuar ferimento, mas tem a outra lá que... Qual é o nome dela? Magia difusa. Se você estiver num encontro, por exemplo, que o pico de dano físico é alto, você pode usar o atenuar ferimento e guarda um pouquinho sua cerveja fortificante. Só se for uma necessidade muito absurda, de ridícula, para você usar os dois ao mesmo tempo. Não precisa. Então você usa um ou outro de acordo com a gravidade da situação, e você vai pegar essa visão ao longo do tempo, que você for jogar de cura, ou se você já tem alguma experiência até como tanque. Então o ideal é que você não use as duas ao mesmo tempo. É desperdício. No caso de magia difusa, se você for fazer um encontro que o pico de dano mágico é maior, você pega magia difusa e você tem que esperar o melhor momento. Não adianta nada você estar numa luta que você está tomando muito dano físico e você usar magia difusa, porque você vai jogar fora, afinal é dano mágico. Então funciona dessa forma. Então você vai utilizar ou cerveja fortificante ou atenuar ferimento de acordo com a necessidade, não use ao mesmo tempo, de acordo com a gravidade. Se o dano está muito brabo, usa cerveja fortificante, se cura, corre, gerencia. Se for um dano mediano que você está vendo que a situação está complicada, usa o atenuar ferimento ou magia difusa, de acordo com a necessidade. Beleza, eu expliquei os cooldowns defensivos, os cooldowns em questão de controle de grupo, e agora vamos para a questão de dano em área, seja em masmorra ou raid. Se o grupo está precisando de cura em área, vamos agora para as ferramentas de cura em área. Vamos lá, me corrigindo aqui, eu vou citar uma última habilidade aqui que vai melhorar mais em questão de dano de alvo único, que no caso seria o tanque ou algum DPS. De repente, na raid você também poderia melhorar um pouco a situação se você estiver curando um outro curador, né? Um outro healer. E no caso aqui seria evocar a Serpente de Jade, estátua Serpente de Jade, ó. Você vai colocar essa estátua aqui. Como eu expliquei no começo, se você curar o seu tanque ali com a bruma calmante, ela vai curar o tanque também, tá vendo? Ele vai receber 2 fontes de cura. Então assim, como eu não falei no começo, essa é uma outra ferramenta para você melhorar muito a vida ali de um alvo único, se ele estiver com picos de dano muito grande, seja em raid ou masmorra. Então, assim, não acho que vale a pena você desperdiçar seu tempo usando ela, mas ela dura 15 minutos. De qualquer forma, não vai te atrapalhar tanto assim também não. Mas assim, você pode começar o combate, já que ela dura tanto, e largar ela aí. E você pode redirecionar ela aí numa recarga de 10 segundos, se, por exemplo, a luta mudar de ambiente. Nem sempre também o tanque vai ficar parado aqui, quase nunca vai ficar parado, na verdade, então se você precisar redirecionar ela, tem uma recarga pequena. Então, assim, ela é a última habilidade de dano único que eu vou falar aqui, de cura para alvo único, e serve aí para melhorar muito a vida dessa pessoa. Então, toda vez que você utilizar o Bruma Calmante, é importante frisar isso, se você usar outra habilidade, ela não vai fazer nada, é só com Bruma Calmante. Usou Bruma Calmante ali, na situação que eu falei que você está mais confortável, não tem perigo, etc., ela também vai repetir esse movimento no seu alvo. Beleza, então eu já falei basicamente de como funciona a sequência de curas de alvo único, já falei como você utilizar os seus cooldowns defensivos e os de controle de grupo, e como também potencializar habilidades com o chá do foco do trovão. Agora eu vou falar das habilidades de cura em área. Vamos lá. As habilidades que você tem o cooldown maior são quais? Invocar Yulon, a Serpente de Jade, e o seu Reviver. As duas, elas vão curar muito bem o grupo ali que estiver sofrendo grandes danos em área. O interessante de você utilizar elas é geralmente o certo, pelo menos, para você maximizar o seu gerenciamento de cura, é quando há grandes picos de dano em várias pessoas ao mesmo tempo. Se for assim, sofreu dano em área, porém o dano é pequeno, eu acho que não vale a pena... Eu acho não, na verdade não vale a pena você utilizar essas habilidades. Vale mais a pena você utilizar o quê? Fonte de essência. Essa habilidade, ela vai curar em área uma quantidade, assim, não é grande? Não é grande, mas para pequenas quantidades de dano, ela vai servir o propósito. E você pode utilizar mais de uma vez, etc. Você pode, por exemplo, curar... Você pode usar o Vivificar para curar em área também, desde que você coloque a Brumas da Renovação
em mais de um alvo. Então funciona dessa forma aqui. Para pequenas quantidades de dano em área, ainda mais que em raid, você vai ter outras pessoas curando. No caso da masmorra, não. Então é um pouco diferente. Mas vamos lá. Pequenas quantidades de dano em área, use fonte de essência. Vai dar para segurar. Caso você veja já que está sendo um pico de dano elevado em várias pessoas ao mesmo tempo, que acontece com frequência em masmorra mítica e raid, eu recomendo que para começo você use o Evocar Yulon. Vai valer a pena, ele vai te ajudar ali por 25 segundos. Durante esses 25 segundos, ele vai curar tanto o alvo, quanto até 2 aliados ali próximos. Durante esse tempo aí, ao longo de 4,3 segundos, ele vai realizar curas. Então é aquela questão também que você pensa. Pô, beleza. Quantas pessoas estão tomando dano em área? Se for mais de 3... ela não vai ser tão eficiente assim, mas de qualquer forma vai ajudar. Se não for uma... eu falei que se for uma quantidade pequena de dano, use fonte de essência. Se for uma quantidade de dano média em área, e que não afete mais do que 3 pessoas, use Evocar Yulon. Se for um desespero e uma quantidade de dano absurda, já grande, já passou do médio, for grande, aí você usa o Reviver. Os 2 cooldowns são de 3 minutos, então é bom você prestar atenção para você não jogar fora essas curas, porque são importantes. Mas então, dano leve, fonte de essência, dano médio, e não são mais do que 3 pessoas assim, ou não muito mais, pelo menos, do que 3 pessoas, para dano médio, use Serpente de Jade. Para danos altos em área, use Reviver. Para danos altos e muita gente ao mesmo tempo, aí você até pode se dar ao luxo de se desesperar um pouco e evocar Serpente de Jade e usar o Reviver depois. Ainda tem isso, você pode fazer dessa forma. Mas eu só recomendaria você usar os 2 ao mesmo tempo em situação de desespero. Por exemplo, uma mecânica de uma raid ou de uma masmorra mítica que, assim, pegou todo mundo com um dano muito pesado, você pode utilizar dessa forma. Então os cooldowns de dano de cura em área funcionam dessa forma. E no caso, até para o desespero que eu falei, você pode usar o Serpente de Jade, o Reviver, que é de forma instantânea, e você continuar usando fonte de essência. Tudo vai depender da necessidade ali da luta, né? Esse desespero maior acho que funcionaria mais para raid mítica não, para masmorra mítica, porque só tem você curando. Já em situações de raid, tem outras pessoas que vão poder te ajudar, a não ser que morreu todo mundo, só ficou você, ou só ficou 2, enfim, tudo vai depender do quão pressionado você ficar. Mas fica aí esses tipos de uso, a explicação para você que tá aprendendo, tá conhecendo agora. Então, resumindo, o que eu passei aqui? Eu expliquei como que você vai começar ali a sua cura em alvo único, expliquei como você utilizar os seus controles de grupo, como potencializar com o chá do trovão, para você, não esquece, dispela sempre ali os debuffs do seu grupo, controle de grupo já falei, sobre movimentação já falei também, e cooldowns defensivos também. E terminei agora falando sobre como você utilizar os seus cooldowns grandes ali de cura em área. Resumindo, é isso. Tem a outra parte que eu vou finalizar, só que eu não expliquei, que foi uma última questão de mobilidade. Funciona dessa forma aqui o Transcendência. Ó. Fiz um ponto e preciso me deslocar e depois eu quero voltar para lá para evitar algum dano ou fazer alguma outra coisa. Você usa o Transcendência. Você volta para lá e seu ponto de apoio mudou. Resumindo, é só isso. Eu espero ter sido didático, eu sei que talvez seja um pouco confuso, e de qualquer forma eu tenho certeza que foi muita informação que eu passei, mas é porque é o seguinte, guias de tanque e de cura, eles vão acabar sendo mais extensos, porque eu vou querer realmente ajudar vocês com mais informação. Não é um guia assim... Como eu falei, por mais que eu tenha chamado de básico intermediário, pode-se dizer até que esse guia é avançado. Então, assim, os guias de tanque e cura vão ser um pouco mais complexos. Eu espero que não tenha sido cansativo demais para vocês, que tenha sido bastante didático. Porém, se ficou alguma dúvida, algo confuso, pode deixar nos comentários que eu vou tirar a dúvida. E caso você não queira deixar nos comentários, prefira um contato mais direto, é só mandar mensagem lá no Instagram, que é @aranhaverso, que eu vou responder as dúvidas por lá também.
beleza? Muito obrigado por quem ficou até aqui. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!